Eu amo evangelizar. Quando a gente pensa em evangelizar, a gente entende que evangelizar é comunicar a palavra de Deus. Ou seja, levar a esperança para quem não tem esperança. Levar a fé para quem talvez não tenha fé. Levar um pouco do amor de Deus através de atitudes e dos nossos relacionamentos para as pessoas que estão vivendo marginalizados ou a parte desse amor ou que não têm compreensão desse amor. Mas também existem pessoas que têm compreensão, mas foram feridos. Mas não feridos por Deus, muitas vezes foram feridos por nós mesmos, pela própria igreja. Nós ferimos as pessoas e às vezes as pessoas se afastam. Aí as pessoas ficam feridas por nós, chateadas com Deus, se afastam da igreja e fogem da igreja e falam mal da igreja e falam mal de nós. E principalmente às vezes falam mal de Deus. Então esse mês é o Eu Amo Evangelizar, anunciar realmente a palavra de Deus, amém? Vamos orar mais uma vez para a gente entrar nesse tema, sentado mesmo, coloque a mão no teu coração, peça para Deus agora ministrar no teu coração. Pai, obrigado por essa noite, pelos louvores, pelo momento de adoração, através de dízimos e ofertas, mas agora, Pai, nós queremos pedir que o Senhor, através da tua graça, manifeste do teu amor e aplique essa palavra que é poderosa, é viva, verdadeira, eficaz, penetrante na nossa alma e no nosso coração, para que possamos discernir as intenções que estão mesmo dentro do nosso coração, para que possamos também ouvir a tua voz e alinhar a nossa vida, alinhar a nossa atitude, alinhar o nosso comportamento, alinhar o nosso caráter à vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? E quando o pastor pediu para mim falar sobre esse tema, eu fiquei pensando e aí a gente vai, logicamente, dentro da Bíblia, a gente vai passeando como pastor em vários textos. E a questão sobre pregação não é o que pregar, mas é o que precisa falar primeiro no nosso coração. Precisa alcançar a minha vida, minha alma, minhas emoções, me conectar com Deus dentro da palavra, para poder trazer uma palavra que também possa gerar esperança no coração de quem está sentado ou aqueles que estão nas suas casas, ouvindo a palavra de Deus. Então, não é o pregar. A Bíblia tem muitos livros, tem 66 livros, tem muita coisa, tem 1189 capítulos para a gente pensar, vários versículos para a gente ministrar, mas na verdade é ministrar aquilo que Deus quer ministrar no nosso coração, para alcançar o coração da igreja. E o tema que Deus me deu é a alegria da salvação. Davi, ele vai chegar um momento da vida dele que ele está vivendo uma aflição, e ele perde a alegria da salvação. Ele não perdeu a salvação, mas ele perde a alegria dessa salvação. E está lá no Salmo 51, ele pede para Deus trazer novamente dentro do coração dele aquilo que foi perdido, algo que ele perdeu. Aquela alegria de estar na presença do Senhor, aquela alegria de dançar na presença do Senhor, aquela alegria de servir a Deus, aquela alegria que outrora tinha dentro do coração, que queimava, quando falava, vamos nos reunir em célula, vamos para adorar na casa do Senhor, aquilo que outrora queimou muito dentro do coração daquele homem, agora não queima. Mas não é sobre Davi que eu quero falar. Isso é só para a gente entender que mesmo a gente estando na igreja, a gente pode passar um momento de esfriamento, e a gente pode perder a alegria de estar na presença de Deus, como Davi perdeu, e a gente pode perder a alegria da salvação, pode perder a alegria de celebrar, pode perder a alegria de celebrar na mesa do Senhor. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia, o banquete espiritual que foi colocado, fazer isso em memória de mim. Tem pessoas que perdem a alegria de estar participando da mesa do Cordeiro, da mesa do Senhor. E eu pensei lá em Lucas 19, peguei esse capítulo que vai falar sobre Zaqueu, uma história bem conhecida da gente, para quem tem mais familiaridade com a Bíblia, já leu em algum momento essa história, e eu peguei ali alguns versículos emprestados da Bíblia para a gente meditar alguns minutos e conversar sobre esse assunto. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Então Jesus, ele entra em Jericó e ele vai atravessar toda a cidade de Jericó. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Aqui a gente já vê algumas características que são colocadas no texto da vida de Zaqueu, que ele era um homem de baixa estatura, então ele tinha dificuldade para chegar diante de Jesus, para poder observar e ver quem era Jesus.
além dele ter uma baixa estatura, ele também tinha uma concorrência com uma multidão, conforme o texto está dizendo ali. Então, além de tudo, dele ser baixo, de baixa estatura, tinha uma multidão. E provavelmente a multidão que estava ali, onde ele estava no meio daquela multidão, não era uma multidão que, vamos dizer assim, não favorecia muito a presença de Zaqueu no meio do povo, não era algo que trazia alegria para o povo. Porque a Bíblia vai dizer que ele era o quê? Chefe dos publicanos. Ele era chefe, ele tinha uma função, então, de cargo de chefia ali do Império Romano. Ele era um cobrador de impostos. Então, ele também não tinha muita facilidade. O povo olhava com uma cara assim, meia, você está me roubando, você está me extorquindo, você está me oprimindo. Esses impostos que você está cobrando estão sendo pesados demais para mim. Então, digamos que a vida de Zaqueu no meio daquela multidão não seria muito tranquila. Não era uma vida muito fácil, muito tranquila naquele momento, mesmo sendo um homem rico. Continua o texto. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, e ele se hospedou na casa de um pecador. Então ele corre, é o que o texto está narrando, ele vai subir numa figueira brava, porque ele quer um lugar de destaque, porque ele viu que no nível que ele estava ali com a multidão, ele não conseguiria identificar com facilidade quem seria Jesus. Ele teve essa ideia brilhante de correr e subir numa figueira, e ali ficar esperando Jesus passar para ser identificado. E Jesus chega e olha para cima, chama pelo nome e diz: hoje eu quero ficar na tua casa, então desça daí, porque eu quero ir para a tua casa. É isso que está acontecendo aqui. E aí vem todo aquele povo, lembra do povo? Que já olhava com resistência para Zaqueu. Agora o povo vai ficar com mais resistência ainda. Vai dizer: olha só, Jesus ele vai entrar na casa de um pecador, mais do que entrar, ele quer ficar na casa desse pecador. É isso que o texto vai dizendo, continuando. Passa para mim, por gentileza, que eu acho que travou. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquiu alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Interessante nesse diálogo aqui, que Jesus ele só fala uma coisa, ele chama Zaqueu pelo nome, e daí depois Jesus diz assim: ó, desça depressa que eu quero ir para a tua casa. Jesus não evangelizou, Jesus não falou nada, Jesus não cobrou nada, Jesus não estabeleceu nenhuma outra tipo de cobrança, ou Jesus não falou nada demais para ele, não disse: eu sei o que você está fazendo, eu sei o que você faz com os impostos, eu sei que você oprime o povo. Jesus não falou nada para Zaqueu, Jesus só falou isso, chamou ele de Zaqueu, desça depressa que eu quero ir para a tua casa. E ele já desce, ele mesmo já vai sendo compungido, ele já vai sendo quebrantado, e ele já vai confessando os seus pecados. Jesus nem pediu para ele confessar, e ele já vai no diálogo estabelecendo com Jesus, dizendo: olha, Jesus, eu meti os pés pelas mãos, mas eu quero consertar. Se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver até 4 vezes daquilo que eu peguei. Olha que história maravilhosa, vamos lá. O nome de Zaqueu, que quer dizer em hebraico Zacai, puro, inocente e justo. Esse é o significado do nome de Zaqueu: inocente, puro e justo. Era bem um nome nada propício para aquilo que ele fazia, né? O nome dele, justo, fosse íntegro, não tinha, inocente, com a sua vida não refletia o seu nome antes do seu encontro com o Salvador. Aquilo que era o significado do nome desse homem não refletia as atitudes e as escolhas dele. Ó, lá vem o inocente, lá vem o justo, lá vem o puro. Imagina o povo olhando e dizendo, e fazendo a comparação, e dizendo: como é que esse cara pode ter um nome de inocente, de justo, se ele oprime o povo, se ele cobra imposto acima do que é para ser cobrado, se a gente sabe que ele pega mais porque ele enriqueceu. O texto diz isso, ele era um homem rico, então ele vai enriquecer nas custas daquele povo que era oprimido, através dos seus impostos. Então a sua vida não refletia aquilo que condizia com o seu nome. Quantas vezes nós carregamos o nome de Jesus?
E as nossas atitudes, as minhas atitudes, as tuas atitudes não condiz com a verdade de quem nós somos, filhos de Deus. Aquilo que nós fazemos não condiz com o sobrenome que nós carregamos dentro do nosso coração. Esse homem era assim. Ele não tinha nada de inocente, ele não tinha nada de justo nesse momento. Ele não tinha nada de puro, porque ele fazia algo errado. Quantas vezes eu e você fazemos? Ele é chefe dos publicanos, algo que desagrada a Deus. Era cobrador de impostos, ele era funcionário do governo, ele era funcionário romano. Para o povo, um traidor, pois trabalhava para o governo opressor, ele era um traidor naquele povo. Aquele povo não tinha simpatia pelo aquele homem, ele era considerado um traidor, porque ele oprimia o povo, costumava cobrar a mais para enriquecer, ou seja, ele desviava aquilo que não deveria ser cobrado, ele cobrava mais porque ele botava uma parte no bolso dele, e isso trouxe riqueza para aquele homem. Quantas vezes a gente tenta fazer várias coisas sem a bênção de Deus? A gente procura, a gente insiste muitas vezes em portas que Deus disse para a gente, não vá por esse caminho, não insista dessa forma, e a gente fica insistindo, querendo realmente uma aprovação de Deus para algo que Deus disse, não vá por aí, não faça. Esse homem ele vai enriquecer através da opressão e da dor e do sofrimento dos outros, das outras pessoas. E tem muitas pessoas que hoje ficam assim, indiferentes à dor do outro. Acabamos de falar aqui do cachimbo, um lugar que realmente precisa de oração, precisa de socorro, precisa de ajuda, mas eles precisam de amor. Precisam desse amor verdadeiro que só Jesus pode entregar. Todos aqui, todos que estão aqui, todos que estão em casa, todo ser humano tem uma história. Todos de nós temos, atrás de nós temos uma história, umas histórias mais longas, outras mais curtas. Um pode ser um grande filme, outros pode ser apenas um capítulo. Mas todos nós temos uma história, temos algo que já aconteceu, experiências do passado que nós já vivemos, sejam traumas, dores. Algumas pessoas são bem-sucedidos. Zaqueu, nesse momento, quando você olha a história, e o texto frisa ali no verso 2 e 3, que ele era um homem rico, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que ele era um homem bem-sucedido. Ele era um homem rico, ele deveria ter posse, deveria ter recursos, deveria ter uma vida boa. Então, pessoas vão ter história, todos nós temos essa história, algumas bem-sucedidas, outras nem tanto. Zaqueu era uma dessas pessoas, outros se sentem perdidos e excluídos. Quando você pega uma pessoa que tem carência em todas as áreas, ela vai às vezes olhar e se comparar com outro que tem muito, ela vai dizer que aquele está oprimindo ela, que ele é o responsável da pobreza ou da necessidade, da falência dela. Só que quando a gente entende que a palavra de Deus, ela vem sobre as nossas vidas para alinhar o nosso coração, mas para transformar as nossas vidas, para mudar aquilo que precisa ser mudado, para que a gente possa entrar numa rota de caminhada com Deus, não mais uma rota de distanciamento de Deus, mas uma rota de caminhada. Esse homem, ele corre e sobe na figueira, porque ele quer ver Jesus, mas ele não sabia, ele queria ver Jesus, mas ele não imaginava que a rota dele ia ser transformada no momento em que Jesus parasse embaixo da figueira e apenas olhasse para ele e dissesse, Zaqueu, desça. Aquele momento ia ser um momento de transformação para esse homem. Todos buscam alegria e realização. Não tem jeito, gente. Todos nós, sejam cristãos ou não, todos nós buscamos o quê? Uma realização, nós buscamos o quê? Ter alegria na nossa vida e realizações, mas muitos vão procurar em lugares errados, ou vão colocar as realizações e a sua alegria em lugares que não são fontes de alegria ou de realizações, porque as realizações são muito passageiras, são muito efêmeras. Hoje eu alcanço algo. Tem pessoas que lutam atrás de um título, tem pessoas que vivem atrás de um recurso, tem pessoas que vivem atrás do poder, tem pessoas que vivem atrás do reconhecimento, tem pessoas que querem algo a mais, querem muito dinheiro. Todos buscam alegria e realização. Todo mundo quer se sentir realizado nas áreas da vida. Ninguém quer chegar no final da vida, no meio da vida, olhar para a sua história e dizer assim, eu me sinto um fracassado. Ninguém quer. Todo mundo deseja alcançar algo melhor. Todos nós buscamos isso. Todos. Zaqueu tinha riqueza, mas não tinha paz. Zaqueu é um homem rico, mas é um homem que não encontra paz. Por que ele não encontra paz? Porque todo mundo apontava o dedo para ele. Lá vai o ladrão, desculpa algumas palavras, lá vai o safado, lá vai aquele que nos oprime, aquele que nos rouba, aquele que sequestra os nossos recursos, aquele que nos empobrece, lá vai ele.
Ele ouvia isso. Zaqueu tinha riqueza, mas não tinha paz. Muitos de nós não temos nem riqueza, mas também não temos paz. Muitos de nós estamos atrás da paz e batemos nas portas erradas buscando paz, achando que as realizações vão trazer paz no nosso coração. Eu vou te dizer que não, porque Zaqueu não tinha paz. Ele era um homem que tinha realizado ali, ele era um homem rico, mas ele não encontrava paz, porque ele estava indo no lugar errado. A verdadeira alegria só pode estar em Jesus. Somente em Jesus nós vamos conseguir ter a verdadeira alegria. E o que todos nós temos em comum? O que nós todos temos em comum? Não importa onde você nasceu, se você nasceu num palácio ou num casebre, se você nasceu em Curitiba ou no Rio Grande do Sul, se você nasceu no Brasil ou fora do Brasil, todos nós temos algo em comum. Todo ser humano vai ter algo em comum, sabe por quê? Porque a Bíblia em Romanos 3 vai dizer que todos os pecados estão separados da glória de Deus, ou todos os pecados estão separados da presença de Deus, estão destituídos da presença de Deus. Então todos nós temos algo em comum quando nós nascemos, todo ser humano, seja o Zaqueu, seja você, seja eu, todos nós temos algo em comum. Todos nós temos uma carência, todos nós necessitamos da mesma coisa, todos nós precisamos de um Salvador. A necessidade da salvação ela é igual para todo mundo, para todos. Essa é a necessidade. Todos nós temos a mesma necessidade, porque todos nós nascemos pecadores, é isso que a Bíblia vai dizer. Essa é a história de um homem pecador. Essa é a história de Zaqueu. Mas poderia ser a história do Marcos, poderia ser a história do Christian, do Arthur, do João, da Cíntia, pode ser a nossa história. A história do Zaqueu pode ser a minha. Ah, pastor, mas eu não desviei, eu não enriqueci, mas eu também estava na mesma situação desse homem. Você talvez entrou aqui nessa noite com a mesma necessidade de Zaqueu. Ser salvo das tuas escolhas, dos teus pecados, da tua caminhada sem Jesus Cristo. Todos então têm a mesma necessidade. Qual é a necessidade da salvação? Essa é a essência do Evangelho e o propósito da igreja. A essência do Evangelho de Jesus Cristo é reconectar o homem, é levar o homem novamente, o ser humano, para próximo de Deus. O homem que se perdeu, o homem que se extraviou, o homem que se afasta de Deus, o homem que é pecador, o homem que tem vergonha, o homem que tem medo, o homem que perde o controle, o homem que não tem paz, o homem que é inseguro, o homem que foge da presença de Deus porque está nu. Esse é o homem. Então a essência da igreja, o evangelho, essa essência do evangelho de Jesus Cristo e o propósito da igreja é o quê? Mostrar que todo mundo está na mesma situação, todas as pessoas estão na mesma situação, todos nós. E todos nós carecemos do mesmo remédio, da mesma cura. Somente Jesus Cristo pode salvar o pecador. Não tem outro. Atos 4,12 vai dizer isso, o pastor citou a semana passada, porque nenhum outro nome é dado embaixo da terra aos homens por qual nós devemos ser salvos. Não tem salvação em outro nome, não tem salvação em outro lugar. A salvação não está na igreja, a salvação não está em pessoas, a salvação está em Jesus. A igreja participa como um propósito daquilo que Deus estabeleceu para mim e para você, para nós levarmos essa esperança, essa é a essência do evangelho. Nós carregamos essa essência e precisamos levar e transmitir para os outros lugares, para as outras pessoas. Existem pessoas na tua família que não conhecem Jesus, não conhecem essa essência do evangelho da salvação. E você precisa apresentar. Em primeiro lugar, Jesus procura o perdido. Interessante nesse texto que eu vejo é que Jesus ele vai ao encontro do perdido. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Lucas 19:1. Zaqueu então procura ver Jesus, mas tinha as barreiras. E eu já falei de algumas barreiras aqui que ele tinha, a estatura, o povo, a multidão. Qual é a barreira que tem impedido você de estar na presença de Jesus? Qual é a barreira? Talvez a tua barreira seja cultural. Talvez a tua barreira pode ser uma barreira religiosa. Não, mas eu sou de outra religião, pastor, mas eu não estou falando sobre religião. Em nenhum momento aqui eu estou falando sobre religião, eu estou falando sobre Jesus, que transforma o homem. Zaqueu enfrentou várias barreiras. Quais são as barreiras que você tem enfrentado, meu irmão? Quais são os limitadores ou limitações que você está enfrentando, que você não consegue ficar na presença de Deus, porque Jesus vai procurar o perdido. Jesus se aproxima mesmo assim, mesmo ele tendo barreiras, mesmo ele correndo, mesmo ele subindo na figueira. Gente, Jesus podia passar pelaquela figueira e nem olhar para cima.
Jesus poderia ter desviado o caminho da figueira e ter dito, eu não vou passar mais perto da figueira, eu vou para o outro lado da cidade. Jesus poderia ter feito várias coisas, mas Jesus, ele tinha um propósito, porque Jesus está procurando o que? O perdido. Não é diferente hoje, não importa a sua condição, ele quer você. Não importa a condição que Zaqueu estava vivendo naquele momento. Jesus queria se relacionar com Zaqueu. E ele quer se relacionar com você, com a igreja, comigo e com você. É mais do que vir ao culto. É mais do que estar presente numa celebração de domingo, seja das 9, das 11, das 19, das 16, do clamor. É mais do que estar num culto de libertação na quarta-feira. É mais do que estar nas células. É muito mais. É um relacionamento. Jesus procura o perdido. Jesus procura as pessoas. Não importa a sua condição, não importa a condição que você esteja nessa noite. Talvez você esteja aqui, esteja cutucando aí a tua esposa, o teu cônjuge, dizendo assim, o que eu vim fazer nessa igreja? Eu falei que eu não queria vir no culto hoje. Não importa a tua condição, importa é quem está te procurando, é que faz a diferença. Não é a nossa condição que nós vivemos, mas é Jesus que muda a vida, que mudou a vida de Zaqueu, que está aqui, quer mudar a tua vida. Então Jesus entrou em Jericó. Nesta passagem percebemos o próprio Deus quem procura ou busca o homem que se encontra perdido. Jesus vai procurar, ele vai buscar, Jesus vai atrás de um homem que estava perdido. Interessante, por que Jesus podia ter chegado em qualquer homem de Jericó? Você já se perguntou? Por que Zaqueu? Porque eu me pergunto, tem algumas coisas, quando eu vou lendo a Bíblia, eu faço algumas interrogações para mim, eu pergunto para Deus, por que Zaqueu? Por que não podia ter sido o João que estava ali, talvez o Pedro? Por que não podia ter sido com um carpinteiro, talvez um pastor que estivesse ali? Por que Zaqueu? Por que não foi com uma mulher? Por que não foi uma outra pessoa? Por que não foi um jovem? Por que não foi um adolescente? Por que Zaqueu? Porque Zaqueu já era rejeitado pelaquela sociedade. E Jesus ele vem para quebrar esses paradigmas que nós construímos muitas vezes, que nos afastam das pessoas, porque nós rotulamos pessoas, ele é o ladrão, ele é o impostor, ele é o que cobra imposto, ele é o funcionário do governo, ele não presta. Nós rotulamos pessoas. Jesus então vem procurar e encontrar o perdido. Jesus não deseja melhorar você não, meu irmão. Pare com isso. O evangelho não vai melhorar você. Tem pessoas que acham que o evangelho vai melhorar você. Não, 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 não. O evangelho vai transformar a tua vida, porque vai transformar o teu caráter, vai transformar as tuas escolhas. Então não é sobre melhoria, não adianta só melhorar, porque a nossa natureza é pecaminosa. Se nós apenas melhoramos, nós vamos voltar para dentro do pecado. Não, nós precisamos ter a nossa vida transformada. Zaqueu precisou ter a sua vida transformada, por completo, o seu caráter. Foi ele mesmo que falou, quando ele tem esse encontro com Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e ele disse, Lucas 19:5, Zaqueu estava em cima da árvore. Jesus para, olha e o chama. Jesus para. Jesus olha e Jesus o chama. Jesus está aqui nessa noite e está perguntando para você. Ele está olhando para você. Jesus está te chamando nessa noite, dizendo, deixa eu transformar a tua vida. Pare de tentar melhorar apenas. Pare de tomar remédio. Pare de vir aqui e tomar conta-gotas todo domingo, achando que isso vai resolver os teus problemas. Jesus não veio para melhorar minha vida e mudar os meus problemas. Jesus veio para me transformar e transformar a sua noiva, a sua igreja. Jesus olha para cima e chama. Devemos participar da obra de evangelização para alcançar todos os povos. Sabia disso, que isso é uma responsabilidade nossa? Evangelizar. Não é sobre palavras, mas é sobre viver algo novo dentro da nossa existência, dentro do relacionamento que nós temos com Jesus. É mudar a nossa escolha, é mudar o nosso comportamento, é isso que o evangelho precisa fazer. Quando a gente vai falar sobre salvação, quando a gente vai falar sobre evangelização, eu poderia simplesmente perguntar aqui, uma pergunta bem fácil para vocês, uma retórica que não precisa responder, mas só para você pensar, quem aqui ganhou uma pessoa nesse ano para Jesus? Pense comigo. Nós já estamos no mês de outubro, no 10º mês desse ano. Temos 2 meses para acabar o ano de 2025. E a pergunta que dói no meu coração, que fica batendo no meu coração, porque eu estou perguntando para mim, eu não estou perguntando para a Igreja Batista Bom Retiro. Deus não está perguntando para você, Ele está perguntando para você e para mim. Quem você ou eu ganhamos nesse ano? Para quem nós evangelizamos ou quem começou a seguir a Jesus a partir do nosso testemunho, a partir da minha vida, a partir daquilo que as pessoas viram que foi transformado no meu coração?
Quem? Quem nós ganhamos para Jesus? Quem você ganhou para Jesus? Quem você ganhou para você, para depois ganhar para Jesus? Quais são os relacionamentos novos que você começou nesse ano com pessoas que você não se relacionava? Quem são? Quantos relacionamentos? 1 relacionamento? 2? 5? Quais são as pessoas que você se relaciona fora da igreja? Fora do convívio da célula? Daqui um dia nós vamos ter a célula do amigo. A ideia é que cada célula traga pessoas, visitantes. Mas não é a igreja que vai mandar os visitantes, é você que vai convidar, meu irmão. É você que vai convidar, mas sabe quem você vai convidar? Você vai convidar aquele teu vizinho. Sabe aquele teu vizinho que você já se encrespou com ele por causa da vaga do trânsito lá, do estacionamento no teu condomínio? Ele botou o pneu, pastor, aqui, está pegando a minha faixa aqui, agora eu não consigo descer do meu carro. Bate lá no, chama, liga para o zelador. Chama o 402 aí, porque ele botou o carro dele, está pegando a minha vaga aqui, aquele miserável. Senão eu vou abençoar ele para ele ir logo para o céu. Não é assim? Você vai chamar esse aí mesmo. Você vai chamar pessoas. Quem são as pessoas que a gente se relaciona fora da igreja? E eu não estou falando apenas de relacionamento comercial, de trabalho, eu estou falando de relacionamento. Quem são as pessoas que são alvos das nossas orações, para quem tem um encontro com Jesus, como Zaqueu teve um encontro com Jesus? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Devemos então participar dessa obra. A igreja deve ir ao encontro das pessoas que não virão sozinhas. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas. Jesus nos ensinou isso nessa passagem. Ele foi ao encontro de Zaqueu. De quem você está indo ao encontro, meu irmão? Para anunciar esse Jesus Salvador. Quem são as pessoas? Nós precisamos ir ao encontro das pessoas, porque tem pessoas que não virão para cá, elas não vão chegar aqui sozinhas, elas têm repúdio de igreja, elas não querem saber de igreja. Quem são essas pessoas? Quem é o Zaqueu que você vai evangelizar até o final do ano? Quem é o Zaqueu que fica lá no teu calcanhar te incomodando? Quem é o Zaqueu que está toda hora falando mal de você, que você precisa levar uma palavra de conserto, de esperança para ele? Quem é o Zaqueu? Quem é o teu Zaqueu nessa noite que está te incomodando, que você e eu deveríamos estar abençoando, e nós estamos quase pedindo para Deus queimar. Deus queima esse Zaqueu, esse miserável. E Deus está dizendo, abençoa ele. Mostra o que eu faço na tua vida. É sobre isso. A igreja deve ir ao encontro das pessoas que não virão sozinhas. Nós não podemos ficar esperando as pessoas chegarem na igreja. Nós devemos ir ao encontro das pessoas. Afinal de contas, igreja significa eclésia. E eclésia quer dizer chamados para fora. Não é chamados para dentro, é chamados para fora. Aí pergunta de concílio, anota aí para você não esquecer. São chamados para fora, igreja é chamado para ir para fora, não é para apenas estar aqui dentro, esperando as pessoas chegarem. O que nós estamos fazendo? Que nós estamos indo ao encontro dessas pessoas que não vão chegar aqui sozinhas, elas não virão. Se alguém não for lá, Jesus foi e encontrou Zaqueu, porque através da salvação de Zaqueu, muitas pessoas foram impactadas. É como Jesus em João 4, quando ele se encontra com a samaritana no poço. Aquela mulher foi testemunhar. Jesus evangelizou uma cidade inteira a partir de uma mulher que se encontrou com ele na beira de um poço. Toda uma cidade foi transformada por causa de uma pessoa que ouviu falar do evangelho de Jesus. A igreja deve ir ao encontro, nós devemos ir ao encontro das pessoas que não vão chegar aqui sozinhas. Elas não têm forças, elas não querem vir para esse lugar. Segundo lugar, o encontro que transforma a vida. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e ele disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Lucas 19:5, Jesus chama Zaqueu pelo nome. Oh, glória a Deus, Jesus te chama pelo nome. Ei, vem cá, ô abençoado, ô abençoada. Sabe quando a gente chama isso? É que a gente não lembra o nome. Quando a gente começa a chamar todo mundo de abençoado ou abençoada, ainda bem que é abençoado ou abençoada, né? É porque a gente não está lembrando o nome, mas eu quero te dizer uma boa notícia. Jesus, ele não esquece o teu nome. O teu nome não vai ser apagado das mãos de Jesus, do livro da vida do Senhor, do Cordeiro. Ele te conhece e ele te chama pelo teu nome. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Nessa noite ele está chamando vários nomes aqui. Ele está te chamando para você cumprir o propósito que ele estabeleceu a tua vida. Para a igreja cumprir o propósito dela, o povo murmurava, mas Jesus oferece graça. O povo começa a reclamar, olha lá, ele está indo para a casa de um pecador. Quem é? Olha o mestre,
Olha o mestre de vocês, ele está se envolvendo com um pecador, com aquele que fica oprimindo o povo, que rouba o povo, que tira o dinheiro do povo. Nós passamos necessidades porque ele tira mais dos impostos, porque ele cobra um valor indevido. O povo começa a murmurar. Quantas vezes eu e você estamos murmurando? Cá para nós, vou falar baixinho, só para quem está aqui, para quem está em casa nem escutar. Quantas vezes nós murmuramos porque os outros estão prosperando e a gente não? Porque o outro ministério dele está crescendo e o meu ministério não está. Porque ele está sendo promovido na empresa e eu não estou sendo promovido. A gente começa a murmurar, em vez de clamar, a gente vai para o caminho da murmuração. O povo vai murmurar, eles começam a falar entre eles. Olha como que pode? Como que ele pode se hospedar na casa de um homem pecador? Eu sou muito melhor que Zaqueu, por que ele não foi para minha casa? Eu sou melhor que você, eu faço melhor que você, já ouviu isso? Eu tenho mais experiência que você, eu sou melhor que você, o que eu entrego você não consegue entregar. Pessoas ficam murmurando e se comparando. O que vai acontecer é que o povo começa a murmurar e começa a reclamar e ele começa a se comparar. Mas eu não sou como o Zaqueu, eu não sou um pecador que nem Zaqueu. Será que eu e você não estamos na mesma linha? Daqueles que murmuram, Jesus conhece sua vida e ainda assim quer entrar. Jesus, ele conhece toda a tua murmuração, todas as tuas dores, tudo aquilo que te atrapalha, e mesmo assim, Jesus disse para Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu quero ir na tua casa. Jesus conhece o teu coração, e mesmo assim ele está insistindo e dizendo, hoje eu quero entrar na tua casa, hoje eu quero entrar na tua vida, hoje eu quero transformar a tua vida, eu quero transformar o teu coração. Jesus conhece a sua vida e a minha vida. Zaqueu, desça depressa. Jesus não queria apenas procurar, e sim encontrar aquele homem. Jesus não foi apenas para procurar Zaqueu. Jesus, ele queria encontrar Zaqueu. E ele queria se relacionar. O encontro com Jesus trouxe a possibilidade de Zaqueu receber o perdão completo. Jesus, ele nos dá oportunidades da gente receber um perdão completo para nossas dores, para os nossos pecados. A verdade é que Zaqueu, quando ele desce ali, ele já desce com o coração dele quebrantado e arrependido, e ele já começa a confessar os seus pecados. Jesus não disse, eu sei que você é ladrão, eu sei que você cobra mais imposto. Jesus não fala nada disso, mas Zaqueu já desce e dizendo, Jesus, eu tenho roubado, eu tenho defraudado, então eu vou devolver, 1 vez, 2 vezes, 4 vezes, quantas vezes for necessário. Jesus está olhando para mim e para você, e Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer transformar a nossa história. A verdade é que às vezes nós escondemos coisas. Zaqueu não escondeu nada, porque todo mundo sabia quem ele era. Ele não precisava esconder mais nada, porque você e eu às vezes insistimos em esconder coisas de Deus, achando que Deus não vai ver, que Deus não está percebendo o que nós estamos fazendo. Deus percebe sim, Deus sabe todas as coisas, e Deus vê em todos os lugares. Não tem como escapar de Deus, não tem como escapar de Jesus. Foi isso que Jesus fez com Zaqueu, ele ofereceu o perdão completo, e Jesus está oferecendo perdão completo para mim e para você, em todos esses tempos, nesse momento que nós estamos vivendo. O Senhor não apenas chama, mas se envolve. Deus aqui, Ele estabelece, Jesus estabelece um relacionamento com Zaqueu. Ele vai estabelecer um relacionamento com um pecador, um homem que era mal visto. Agora eu te pergunto, será que eu e você nos relacionaríamos com Zaqueu? Será que eu e você não ia olhar e dizer assim, eu tenho uma reputação, eu sou pastor da igreja, eu tenho uma reputação para zelar, ninguém pode me ver com esse pecador, ninguém pode me ver com esse cara que defraudou, que está roubando, que está tirando aqui do povo. O Senhor não apenas chamou, mas Ele se envolveu com aquele homem. Ele vai se envolver num relacionamento de Senhor, para se transformar Pai, daquele homem que era rejeitado por uma sociedade, por uma comunidade. Ele estabelece um relacionamento com aquele homem que era odiado pelos seus. Zaqueu era odiado pelos seus. E Jesus decide estabelecer um relacionamento com aquele homem. Devemos nos aproximar e desenvolver um relacionamento com as pessoas. Quem são as pessoas? Eu volto. Porque nós estamos falando de evangelização. Quem são as pessoas que são alvos nesse mês, nesse ano para você? Que são alvos da tua oração, pessoas que não conhecem Jesus. Quem são essas pessoas? O Evangelho de Jesus chega e entra onde ninguém deseja entrar. Todo mundo começou a apontar o dedo e dizer para Jesus, e dizer ali no meio da multidão, olha, ele vai entrar na casa de um pecador.
Olha como é que pode, ele está indo em direção da casa desse homem, desqualificado. Olha o que acontece, o evangelho de Jesus chega e entra onde ninguém deseja entrar. Ninguém queria se relacionar com Zaqueu, ninguém queria ter o seu nome associado a Zaqueu. Mas Jesus decide dizer, vem aqui. O evangelho de Jesus vai entrar onde ninguém quer entrar. E sabe quem carrega esse evangelho? Eu e você levamos esse evangelho da salvação. E às vezes Jesus está nos colocando em situações em que nós não queremos falar do amor dele. Nós olhamos e dizemos, essa pessoa não tem jeito. Só eu pensei isso, alguém aqui, eu vou me entregar nessa noite. Eu já pensei, eu já falei de Jesus para algumas pessoas que eu dizia, Deus, não tem jeito, esquece esse cara aí, não vai ter jeito de transformar não, Deus. Eu não queria entrar em alguns lugares para levar a palavra, porque eu achava que eu era melhor do que aqueles que estavam lá dentro. Isso é uma bobagem, não é verdade. Jesus me restaurou, Jesus me resgatou do mesmo lugar que Zaqueu estava, eu também estava. A diferença é que eu não estava em cima de uma árvore, a diferença é que eu estava jogado na sarjeta, eu não estava no alto, eu já estava no baixo, jogado. E a gente acha que a gente é melhor que Zaqueu, a gente acha que a gente é melhor que o outro. Por quê? Porque Jesus já entrou no nosso coração. O evangelho quer entrar em lugares que ninguém quer entrar. Mas o evangelho de Jesus quer chegar para salvar e transformar pessoas. A atitude de Jesus de entrar e passar a noite na casa de Zaqueu escandalizou uma sociedade inteira. Aqueles homens ficaram escandalizados com aquilo que Jesus fez naquela noite, naquela tarde, quando Jesus chamou e disse, eu estou indo para a tua casa. Eu vou passar a noite na tua casa, eu vou me sentar na mesa com você. Essa atitude de Jesus transformou a vida daquele homem. Qual é a atitude que eu e você temos praticado hoje, que tem transformado a vida de pessoas, ou a vida das pessoas? Ou antes de transformar a vida das pessoas, quais são as atitudes, escolhas que eu faço, que tem transformado a minha vida primeiro? Porque para transformar a vida das pessoas, eu também preciso ser transformado por Jesus. Precisamos encurtar as distâncias, descer da nossa árvore do conforto e apresentar Jesus para as pessoas que não conhecem. Precisamos encurtar o que está acontecendo. Hoje tudo está tão polarizado que a igreja tem se distanciado, a gente se distancia de uma realidade, às vezes a gente se distancia até mesmo da sociedade, afinal de contas, existe o que é um lado e o outro lado. Não, meus irmãos, nós não estamos aqui falando de lado nenhum, nós precisamos encurtar essas distâncias, descer dessa árvore que muitas vezes é muito bom, a gente está lá no nosso conforto, para levar esperança, para apresentar Jesus para as pessoas que não têm esperança. A igreja é esse ambiente que encurta distâncias. A gente não pode aumentar a distância, empurrando as pessoas para longe. Não, nós temos que trazer as pessoas para perto. É isso que Jesus está nos ensinando. Através da vida dele, através desse exemplo, esse relacionamento que ele estabeleceu com Zaqueu. Em terceiro lugar, e último lugar, um Deus que salva o pecador. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Zaqueu se arrependeu e mudou de atitude. Jesus declarou, hoje veio salvação a esta casa. A salvação traz transformação e alegria eterna. A salvação tem que trazer transformação. Não tem jeito de uma pessoa se encontrar com Jesus e continuar vivendo da mesma maneira. É impossível a gente ter um encontro com Jesus e a gente não ser transformado nesse encontro. Não tem como eu ser o mesmo Marcos. Não tem como. Quando Jesus se encontra comigo e com você, a graça manifesta, e quando manifesta a salvação, vai trazer transformação. Precisamos ser transformados por esse evangelho da salvação, o evangelho de Jesus. As pessoas estão esperando que se levante a igreja de Jesus Cristo. Ah, pastor, mas a perseguição está grande. Se prepara porque vai aumentar. A pergunta não é sobre perseguição. A questão aqui não é sobre perseguição. A questão é que quem vai estar firmado na rocha no momento da perseguição. Essa é que é a diferença. Porque a igreja de Jesus já foi perseguida lá atrás. A gente sabe disso. Lá atrás, nos primórdios da igreja, a igreja foi muito perseguida, massacrada. A gente sabe, a história está aí para ser contada. E quando a gente vai ver os relatos do que aconteceu com os nossos irmãos lá no passado, a gente já sabe que a igreja foi perseguida, não vai ser diferente nos nossos dias.
A igreja vai ser perseguida. A questão não é se nós vamos ser perseguidos. A questão é nós estamos preparados para resistir a qualquer tipo de perseguição por amor de Deus, por amor a Cristo Jesus. A salvação tem que trazer transformação e alegria eterna. O ser humano precisa ser resgatado das suas escolhas que o levam para longe de Deus. Eu botei escolhas, mas eu podia ter colocado pecados, que é o que nos afasta da presença de Deus. O ser humano precisa ser resgatado das suas escolhas, dos seus pecados, que separam ele de Deus. A salvação não é um ajuste de comportamento, é algo que muda o ser humano de maneira radical. Não é um ajuste de comportamento. Comportamento, meu irmão, você vai lá para o terapeuta que ele vai tentar ajustar o teu comportamento, mas é só o sintoma. Você precisa tratar a raiz, e o Evangelho, ele vem tratar a causa, ele não trata os sintomas que estão, porque os sintomas hoje eu trato, amanhã se eu não trato eu volto de novo com os mesmos sintomas, então eu preciso ser tratado na raiz, e o Evangelho de Jesus Cristo, ele propõe para a gente uma transformação que vai na raiz, porque nós somos pecadores, essa é a verdade, então o ser humano precisa ser transformado, de uma maneira radical, e para isso somente um encontro com Jesus, não tem outra maneira, senão é só ajuste de comportamento. E quando eu ajusto o meu comportamento, o que vai acontecer é que um dia, mais cedo ou mais tarde, as minhas velhas atitudes vão voltar a florescer. O meu comportamento vai continuar igual, porque eu não foi tratada a raiz, foi tratado apenas os sintomas. Tem muita gente que só está tratando os sintomas através do comportamento, achando que o Evangelho mudou o meu comportamento. Hoje eu não estou mentindo mais, pastor. Hoje eu já estou bem melhor. Não é sobre comportamento, é sobre caráter. Evangelho tem a ver com caráter, o caráter de Cristo, porque é o sobrenome de Deus que nós carregamos, nós somos filhos de Deus, então nós precisamos ter a nossa vida totalmente transformada. Um Deus que salva o pecador, pois hoje o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu estava perdido. Jesus termina esse diálogo com Zaqueu, dizendo que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Deus que salva todos que estão perdidos, todos que se arrependem, todos que querem ser salvos. Arrependimento é indispensável para conhecer o único que salva os pecadores. Sem arrependimento, não tem como. Zaqueu se arrependeu, no momento que ele desceu da árvore, ele já estava arrependido dos. Zaqueu, no momento que ele desce da árvore, ele já está arrependido de toda a desgraceira da vida dele. Precisamos nos arrepender. Sabe o que eu tenho sentido falta? Nesse tempo que nós estamos vivendo. E eu estou falando de mim. Eu acho que a igreja tem se arrependido pouco nesse tempo que nós estamos vivendo. Tem muito pouco arrependimento no nosso meio. Nós estamos vivendo a nossa vida como deixando a vida nos levar. Somos salvos, é o crente vários S. Salvo, sentado, sossegado. E a gente vai levando a vida. E eu tenho percebido que tem faltado arrependimento para a gente. Arrependimento das nossas escolhas erradas, dos nossos caminhos errados. Arrependimento. A igreja precisa se arrepender. A igreja precisa ter os seus joelhos dobrados, que é a nova canção aí daqui do louvor da igreja. A gente precisa se arrepender, dobrar os nossos joelhos. Precisa escorrer lágrimas dos nossos olhos. Qual foi a última vez que a gente chorou na presença de Deus por alguém que não conhece Jesus? Qual foi a última vez que nós estamos chorando, que nós estamos nos arrependendo ou chorando pelos nossos pecados? Zaqueu se arrependeu dos seus pecados. Qual foi a última vez? A gente precisa voltar a se arrepender das nossas escolhas. Devemos, novamente eu repetir, porque era para repetir mesmo, devemos encurtar a distância e apresentar para as pessoas o único que salva, Jesus Cristo. Isso só nós podemos fazer. Só que hoje nós temos empurrado pessoas para longe de nós, com um discurso que as pessoas às vezes não entendem. E a gente às vezes não tem paciência, porque a gente às vezes só tem um discurso, porque a gente às vezes a nossa vida não reflete o nosso discurso. Zaqueu, o nome dele não refletia a realidade do significado do nome dele, e isso repelia as pessoas. E muitas vezes o que eu faço, o que nós fazemos, em vez de atrair e trazer as pessoas para perto, nós repelimos as pessoas. O Evangelho é sobre amor, é sobre perdão, é sobre arrependimento, é sobre transformação de vida. Pastor, palavra meia dura, porque foi duro para mim também. Porque a gente precisa voltar para a essência do Evangelho.
A gente está se preocupando com tantas coisas e a gente não está se preocupando com o principal. Tem um monte de pessoas indo para o inferno. Tem um monte de pessoas que estão caminhando. Pior, tem pessoas que estão ao nosso lado. Tem pessoas que nós mesmos desistimos, porque tem pessoas na nossa família, ou alguém aqui, tem alguém aqui realmente que toda a sua família, todo, avô, bisavô, sobrinho, tio, irmão, papagaio, cachorro, pet, todo mundo aqui, na tua família é cristão, ninguém, você não conhece ninguém que precisa ter um encontro com Jesus, porque na minha família tem pessoas que precisam ter um encontro com Jesus. Eu estou com um monte de Zaqueu lá em casa, lá, que precisa ser alcançado por Jesus. Tem um monte de Zaqueu. A pergunta não é se tem Zaqueu. A pergunta que nós temos que responder é: a missão da igreja é continuar a obra de evangelização que Jesus iniciou. A pergunta não é se tem Zaqueu aí fora, porque tem muitos Zaqueu. Tem Zaqueu para todo tipo, para todo gosto. Tem o Zaqueu baixo, tem o Zaqueu alto, tem o Zaqueu gordinho, magrinho, tem o Zaqueu cabeludo, sem cabelo, tem todo tipo de Zaqueu aí fora. A pergunta não é se tem Zaqueu. Zaqueu tem um monte. A pergunta é: tem uma igreja? A missão da igreja é continuar a obra de evangelização que Jesus iniciou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, não é isso? Está lá em Mateus. Essa é a obra que Jesus deixou para mim e para você. Não é sobre Zaqueu, é sobre uma igreja que quer continuar a executar a obra de transformação que Jesus iniciou há mais de 2000 anos, de evangelismo, de evangelização para o perdido. Aqui foi só um exemplo. Eu poderia passar aqui mais uma hora dando exemplos de outros homens e mulheres que tiveram encontro com Jesus, que foram transformados pelo poder do evangelho de Jesus, pelo poder do amor de Jesus. Qual é o Zaqueu que está aí fora, que você está ignorando ele? Qual é o Zaqueu que subiu na árvore, está gritando pelo socorro e você está ignorando ele? Você passa e vira as costas, troca a rua, muda de caminho, muda de direção, e o Zaqueu continua em cima da árvore gritando: eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E nós muitas vezes ignoramos o grito do Zaqueu. Essa é a missão da igreja, continuar a obra de Jesus Cristo. Foi Ele que deu essa obra para mim e para você. A obra de evangelização só vai acabar no dia em que Jesus voltar e nos levar, e arrebatar e levar a igreja. Até lá nós temos que cumprir esse mandamento, essa ordem de Jesus. Continuar a obra que Ele iniciou. Foi Ele que iniciou. Ele iniciou, chamou seus discípulos, deu autoridade, disse: vão e façam discípulos de todas as nações, de todas as nações. Isso é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade da igreja. É hora de nós nos arrependermos e voltarmos sim aos primórdios, de levar o povo em direção ao evangelho da salvação. Vamos nos colocar de pé, que eu quero orar com você. Se coloque de pé. Jesus procura quem está perdido. E Jesus está perguntando para você: você quer participar disso? Tem pessoas que já estão aí perdidas, e elas já estão até do teu lado. Tem umas que já estão até cansadas de ficar em cima da árvore, já estão descendo e parando na tua frente, dizendo: me ajuda, me socorre. E você está dizendo: continua em cima da árvore. Continua sentado lá na árvore, continua esperando. Jesus transforma e perdoa quem se arrepende. A gente precisa se arrepender. Zaqueu foi transformado porque ele se arrependeu. Do que você precisa se arrepender nessa noite, meu irmão? Jesus salva quem o recebe. Zaqueu, sabe por que Zaqueu foi salvo naquela noite, naquela tarde? Porque Zaqueu recebeu Jesus em sua casa. Porque Zaqueu poderia ter dito para Jesus: olha, eu não te conheço, eu queria te ver, mas eu não quero te hospedar aqui nessa noite na minha casa. Zaqueu poderia ter dito isso, poderia. A casa era dele. Como tem muitas pessoas que fecham a porta para Jesus. Muitas vezes Jesus está dizendo aqui, como eu disse para Zaqueu: hoje chegou salvação na tua casa. Mas tem pessoas que às vezes rejeitam e dizem: eu não quero. A alegria da salvação é eterna. O tema dessa palavra é a alegria da salvação. A salvação precisa queimar dentro do meu coração, dentro do teu coração. Ser algo como uma alegria, para a gente levar esperança para esse povo, para a gente ajudar as pessoas. Você já experimentou essa alegria da salvação? Você tem experimentado a alegria da salvação? Hoje Jesus também olha para você e diz: me convém entrar na sua vida, entrar na sua
casa. Abra o seu coração para Ele. Eu quero orar por você. Feche teus olhos. Há alguém aqui nessa noite que quer convidar, dizer: eu quero abrir meu coração para Jesus entrar na minha casa, entrar na minha vida. Só levante a tua mão que eu quero orar por você. Levante a tua mão no teu lugar. Feche teus olhos. Convide Jesus para entrar na tua vida. Só erga a tua mão aí no teu lugar, meu irmão. Deus, amém, Deus abençoe, Deus abençoe. Jesus, Ele está fazendo o mesmo convite. Deus abençoe que Ele fez para Zaqueu. Ele está olhando para a Igreja Batista do Bom Retiro. Ele está dizendo: onde é que está o Zaqueu que eu estou te procurando? Jesus está te chamando pelo teu nome. Só levante a tua mão e diga: Jesus, eu quero te convidar para que o Senhor não apenas entre e passe apenas uma noite, mas que o Senhor possa passar todas as noites, todos os dias, todos os momentos da minha vida com o Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por essa noite, pela Tua palavra. Pai, nós reconhecemos como igreja, Pai, que nós precisamos nos arrepender. Precisamos voltar, Pai, para a essência do Evangelho. O Evangelho é encontro com Jesus. Quando a gente tira isso, não existe Evangelho. Não existe Evangelho sem cruz. Não existe Evangelho sem transformação de vida. Não existe Evangelho sem a presença de Jesus. Não existe Evangelho sem ser tocado por Jesus, para ter sua vida transformada. Pai, nós queremos ser transformados. Nós não queremos ajuste de comportamento, não. Nós queremos ser transformados de dentro para fora, Pai. Arranca do nosso coração todo pecado, tudo aquilo que nos afastou e nos afasta da presença do Senhor. Nós queremos sentir essa presença queimando dentro dos nossos corações e levar isso, e levar essa salvação, e levar essa esperança para as outras pessoas. Pessoas que estão dormindo, sofrendo, pessoas que não vão chegar aqui se nós não formos para fora buscar elas. Então nos ajude, Senhor. Está cheio de Zaqueus aí fora, Deus, nos ajude a encontro desses homens, dessas mulheres, ó Pai, que precisam desesperadamente de uma palavra de salvação, de transformação, de cura, de libertação e de restauração. Esse é o desejo do nosso coração como igreja, Deus. Viver o Evangelho na essência da salvação que nós recebemos e da salvação que o Senhor nos manda distribuir e levar. Nós não salvamos ninguém, mas nós somos aqueles que apresentam o Salvador. Queremos apresentar o Salvador. Pai, gera no nosso coração arrependimento, Senhor, um arrependimento sincero, profundo, dentro da nossa alma. Precisamos nos arrepender, Senhor, para viver esse Evangelho dentro da plenitude. Nós oramos assim, no precioso nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória e a Ti seja o louvor, em nome de Jesus. Dá um amém bem forte. Amém, amém, amém. Deus abençoe.